Hoje o podcast está especial porque hoje é um episódio obrigatório para todas as mulheres, porque eu estou aqui com Dani Paz, psicóloga, para nós falarmos sobre o impacto dos padrões de beleza estabelecidos na nossa saúde emocional. É um prazer imenso estar com você aqui. Esse tema, olha, quando eu pensei em criar um podcast, eu acho que o primeiro tema que eu pensei foi eu tenho que falar sobre isso. Inclusive, eu falei sobre isso no livro. Isso é um tema que eu trabalho todos os dias em consultório, porque eu trabalho, não é com estética, é com obesidade, é o meu grande nicho, né? Que trabalha com autoestima, que trabalha com comparativo o tempo inteiro, né? As pessoas não querem só saúde, elas querem atingir aquela meta, muitas vezes, de ficar no corpo de tal pessoa. Então, isso tem influenciado muito a nossa saúde emocional e é um prazer imenso estar aqui com você. Se apresente, fale seu nome, fale sobre você. É um prazer, Mai, estar aqui, né? Sempre que você me convida, é um prazer imenso. Admiro muito o seu trabalho. Muito obrigada. E jamais deixaria de participar, né? Por falar desse tema que é tão falado, tão, acho que assustador, né? Tão impactante. Falar desse corpo feminino, falar dessa mulher, falar desse padrão de beleza. E o quanto isso também tem trazido vários adoecimentos, né? Emocionais, fisiológicos. Mas, primeiramente, eu queria falar desse corpo, né, dessa mulher que tanto se reinventa, dessas meninas que são tão bombardeadas pela beleza, pelo corpo esbelto, pela cultuação desse corpo. Então, para mim, está sendo bem importante poder abordar esse tema e ter esse espaço para a gente trocar, né, essas informações. Eu acho que é urgente, né? Eu acho que essa conversa é urgente, porque a gente tá drástico a dimensão que a coisa está tomando, né? E, Dani, a gente sabe que o conceito de belo não é novo, né? Eu acho que o belo, a beleza, ela, desde muito tempo, ela é sempre abordada, ela é sempre cultuada, o belo sempre foi cultuado. Mas a gente sabe que isso muda, né? Isso muda com as gerações, isso muda com o tempo, isso muda com as culturas, né? Isso. O que era belo no tempo renascentista, né? Eram pessoas mais corpulentas, diferente do que a gente aborda, o que tem hoje, né? De belo no mercado, vamos dizer assim, que são corpos extremamente magros ou corpos esbeltos, corpos desenhados ali naquela musculatura. E isso impacta muito na nossa saúde na medida que a gente quer alcançá-lo, né? E a gente sabe que muitas vezes esses corpos são atingidos de formas não saudáveis, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro, Dani, é quem é que estabelece isso? De onde vem isso? Quem disse que o corpo da moda ou o corpo da vez é esse que a gente tem em voga? Geralmente, a gente hoje observa muito a mídia. Ela tem esse poder, né? Ela tem esse poder de estabelecer padrões, de trazer o comércio, né? A indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, o universo da moda traz muito isso, assim. Então, isso é muito impactante quando a gente fala de corpo, padrão de beleza, dessa magreza, né? De esquecer que tem um biotipo. Existe um biotipo ali também, existe uma cultura, né, que a gente está falando de mulheres, a mulher brasileira ela tem uma cultura, a mulher americana ela tem outra, e vários padrões eles vão se quebrando a partir do tempo. Mas quando a gente fala assim de sociedade, né, o quanto a sociedade tem cobrado isso, tem trazido esses padrões, isso tem impactado em quê? Na saúde emocional. Né? A gente tem visto mais casos de depressão, de ansiedade, transtornos alimentares. Né? A questão também da ausência da saúde tem buscado cada vez mais estabelecer um padrão estético que às vezes não está dentro da sua realidade, nem financeira, que também tem isso, para você ter um corpo. O que é o perfeito? O perfeito não existe. Né? O que é bonito para você não é para mim. Então, muitas vezes, há esse choque de que a gente idealiza né, certas pessoas, certos artistas, certos influenciadores, e a gente acha que só aquilo é que é belo. E hoje existe uma beleza
muito montada, muito trabalhada, né? Uma escultura corporal que nem sempre é saudável. Tá ficando todo mundo igual, né? Não dá essa sensação, é todo mundo igual, com é o mesmo formato de rosto, a mesma boca, o mesmo corpo, é todo mundo igual. Querendo entrar naquela caixinha do que é aceitável. Né? E a gente precisa começar a quebrar isso, de aceitar como nós somos. Né? E, obviamente, quando a gente fala de aceitar como nós somos, não significa, não estou querendo fazer nenhuma apologia a não querer tratar doenças. Tipo, eu tenho obesidade, eu não estou dizendo que você não deve tratar a obesidade e aceitar a obesidade. Estou dizendo que sim, deve tratar, mas que tratar a obesidade não significa se enquadrar naquele corpo dito como um corpo da moda, um corpo extremamente magro, um corpo escultural, muitas vezes com muita plástica, com muita coisa por trás. Muitos procedimentos. E você falou influencer, e onde mais a gente vê influencers são nas redes sociais, né? Isso. Qual o impacto que esse Instagram, que outras redes sociais também tem na vida, na saúde emocional, né, psicológica dessas... Eu digo mulher porque eu acho que o universo feminino sofre muito mais de sempre, né? A mulher sempre é mais cobrada por estar naquele corpo perfeito, maravilhoso, e dar de conta de multitarefas. É outro tema que podemos falar no futuro. A mulher com suas multitarefas, como, né, aguentar tudo isso, mas enfim, cenas nos próximos capítulos. Mas como esse Instagram, com influencers trabalhado ali em 3 lipoplásticas, silicones, harmonizações e tudo mais, adoece mente de pessoas, mulheres normais, como você falou, que muitas vezes nem tem a condição, né, de fazer tudo que aquela pessoa faz para atingir aquele corpo. Como estamos adoecendo com isso? Bom, aquilo que quando você começa muito a ver um conteúdo, cada vez mais ele vai passando na sua timeline. Cada vez mais ele vai sendo adquirido. Então, isso vai entrando dentro de um conceito mental de que você passa a apenas enxergar aquilo como um padrão, como um meio, né? Então, se você começa somente... E se você for parar e olhar para o dia a dia, as mulheres na rua, você enxerga celulite, você enxerga estria, você enxerga flacidez, você enxerga rugas. E quando você vai para as redes sociais, é tudo muito montado. São filtros, são procedimentos, e que tudo isso também as pessoas recebem para fazer aquilo, né? Para passar essa imagem. Então, muitas vezes, nem faz uso daquilo, mas vende um produto, vende uma imagem, vende é um comércio, né, que é vendido de uma coisa perfeita. E aí, como isso tem impactado na saúde emocional das mulheres, que é a grande maioria, aquilo que eu mais me aproximo é a minha realidade. Né? Então, ou seja, às vezes eu estou idealizando uma coisa que é para a Maíra, não é para a Daniela. A Maíra tem um padrão de vida, um padrão social, um contexto diferente da Daniela. Então, quando eu não me encaixo em você, como é que eu me dou, como é que eu me percebo dessa forma? Né? Até que ponto isso também não traz um certo adoecimento? Em que sentido? Vem uma frustração, né? Eu não consigo me enxergar dentro de uma beleza, e aí eu vou buscando cada vez mais procedimentos. E aí, às vezes, eu não me reconheço mais nesse corpo. Esse corpo não me pertence mais. Né? Quando eu busquei fazer a cirurgia bariátrica há 3 anos, eu sempre fui uma pessoa obesa, sempre fui uma pessoa dita pela sociedade como gorda, e aí eu sempre escutei que eu tinha um rosto muito bonito. E aí, quando eu comecei a perder o peso, que é muito natural isso, eu comecei a enxergar e receber o impacto de que você está estranha, você está feia. E aí, se você não tem uma boa cabeça, se você não tem uma boa relação com o seu corpo, você começa a não mais se encaixar nessa cobrança excessiva, tanto externa e que impacta internamente na gente. Então, hoje, o que eu escuto? Você fez as reparadoras? Não, não fiz. Você vai fazer? Não, não vou fazer, porque eu estou satisfeita como eu estou. Então, se a gente também não busca alguma rede de apoio, um suporte em nós mesmos, como é que a gente convive e sobrevive nessa sociedade que às vezes é tão, é tão cruel? Cruel. E cobra muito, né? Você é cobrado o tempo inteiro. E é uma cobrança infinita. Tá cobrando isso aqui. Aí você atinge, vem outra, e vem outra. Aí sempre vai ter um defeito, e sempre vai ter um problema, e sempre tem algo a resolver. E se a gente não trabalha em nós mesmos essa autocompaixão, essa autoempatia, essa autoaceitação, a gente entra no looping.
de nunca estar satisfeito com a gente, né? De não ter o limite, né? Você sempre vai estar sempre vai buscando, faltar algo, sempre falta algo. Eu só vou estar feliz quando eu alcançar aquilo. Eu só vou estar satisfeita quando eu alcançar aquilo. Exatamente. Isso gera uma ansiedade, né? Uma frustração eterna. Há uma disfunção mesmo nisso. Exatamente. Né? E acho que essa é a chave da questão, Dani. Como a gente alcançar essa autocompaixão? Às vezes a gente tem compaixão e empatia com todo mundo, né? A gente entende todo mundo, entende o próximo, entende por que faz. Mas o bichinho fez isso por conta disso. E com a gente mesmo, a gente tem zero compaixão. A gente se critica muito. A gente não se acha suficiente para nada. A gente, enfim, se acha a pior das pessoas. Como é que a gente consegue trabalhar isso? Bom, dentro do consultório eu trabalho muito essa questão de desmistificar essa bondade. Né? Essa bondade com o outro o tempo todo. Então, quando a gente fala de compaixão, fala de uma coisa muito bondosa, uma tolerância, né, com o outro. Quando o seu amigo erra, como é que você se compadece a isso? Como é que você dá esse suporte para ele? Quando a gente fala de autocompaixão, a gente fala de voltar para si. Né? De olhar também os seus erros, as suas imperfeições como uma coisa natural e é inerente ao ser humano. Nós vamos errar, nós vamos falhar. E a gente precisa ter o mesmo olhar para si como a gente tem para o outro. Exato. Mas a gente também é criado numa sociedade que a gente vive em função de agradar as outras pessoas. Né? Não faça isso que você vai perder isso. Trate seu coleguinha bem, faça isso pelo seu coleguinha, infância, né? Desde a nossa infância. Então, isso vira uma cultura de que o que é melhor é guardado para o outro. E o que é que sobra para mim? Para mim sobra a cobrança, para mim sobra a punição, para mim sobra o peso da relação. Então, quando eu olho para a autocompaixão, fala muito assim, como é que você volta para si? Né? Como é que você tem cuidado dos seus sentimentos, das suas falhas, dos seus medos, das suas imperfeições, que a gente possa também ser um inimigo. A gente vive assim, a função de ser um inimigo interno, mas a gente pode também ser mais eu acho que mais gentil, mais sutil. E a gente trabalha muito a questão do mindfulness, que é uma atenção plena. E o que é essa atenção? É você praticar, né? Estar mais consciente daquilo que lhe falta, de você fazer as coisas com mais prazer, de você estar mais atenta. Eu estou aqui agora com a Maíra. Então, eu estou aqui. Então, eu estou no meu momento mindfulness. Eu me preparei para isso. Esquecer o externo, exatamente. Né? Estar no momento presente. Por mais que tenha luzes, tenho pessoas aqui gravando, a gente está aqui. Então, se eu não me concentro nisso, eu não estou em canto nenhum. Então, mindfulness não é somente, é uma meditação, pode ser uma meditação plena, mas pode também ser um momento específico. Tem gente que adora correr, então está ali naquele momento e consegue desacelerar, consegue desopilar. Então, tudo isso vem de ganhos na nossa saúde emocional. E também tem assim, uma técnica chamada Mindful Eating, que é estar atento ao que a gente come. Eu trabalho muito isso no consultório com o paciente, de ele também usar a alimentação como redutor de estresse. Porque muitas vezes a alimentação ela vem como, eu acho que um prazer, e se ela não é bem trabalhada, bem elaborada, ela pode também virar uma válvula de escape. Uma válvula de escape. E aí vem outras coisas que vão dessa má relação. Dessa má relação com a comida. Porque comida é afeto. Comida é afeto, exatamente. Se a gente não cuida, esse afeto vira demais. Vira né? demais. E isso traz e aí complicações. Adoece. Exatamente. Voltando para a rede social, uma coisa que a gente vê sempre quando aparece, você vai buscar alguma coisa, tem lá um monte de site de fofoca que você nem está afim de seguir, mas insiste em aparecer, aí tem. Veja fulana maravilhosa aos 60 anos, né? Exato. Veja como fulana estar bem aos seus 70 anos, né? E estar bem é estar com uma cara de ser muito mais nova, ou muitas vezes com muitos procedimentos e tudo mais. E aí vem a pergunta, a gente está preparado para envelhecer? Né? Como é que está a nossa saúde mental para esse envelhecimento? Porque até no envelhecimento a mulher é cobrada, né? Meu Deus, a gente não pode fazer nada, nem envelhecer. Até quando a gente envelhece, a gente é comparada, a gente é cobrada. Fulana está velha. Ela está velha mesmo, ela envelheceu, que faz é o termo que a gente chama do etarismo, né? Exatamente, né? Será que nós estamos prontos? Como está a nossa cabeça nesse mundo, né? De todo mundo, de buscar tanto, né? A pedra filosofal virou a jovialidade, né? Todo mundo busca loucamente ser jovem para sempre.
E como estamos com esse envelhecimento? Como estaremos com esse envelhecimento quando chegar a nossa vez, né? Será que a gente está pronto para isso? E assim, o que significa envelhecer? Né? Perfeito. O que significa estar velha? Né? Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Então, a gente vive hoje uma geração que está... Cada vez mais você vê pessoas na quarta idade, pessoas com 90 anos, 85 anos, aí, saudável, na academia, viajando, namorando, né? Refazendo as suas vidas. Então, o envelhecimento ele não vem com uma idade, ele vem com um estilo de vida. Exato. Então, o que você tem feito para não envelhecer? Né? O que você tem comido? Como é que você tem dormido? Quais são as atividades físicas que você tem feito? Quais relações você tem na sua vida? Quais relações você tem no seu dia a dia? Relacionamento adoece muito. Tem um estudo que eu já tentei achar esse estudo. Eu vi há muito tempo, eu era residente de clínica, eu acho, que foi um corte bem longo que fizeram, que era justamente para ver quais fatores influenciam na mortalidade e tal. É um estudo de corte, então, né, levanta possibilidades, mas não confirma nada. E aí, uma coisa que chamou muito a atenção, e assim, foi muito longo, ele acompanhou uma geração inteira, essas pessoas morreram e continuou acompanhando os filhos dessa geração. Então, é um estudo absurdamente longo. E uma coisa muito engraçada que foi visto foi que más relacionamentos, e aí falar realmente de relacionamento amoroso de casal, relacionamentos ruins estava associado a uma mortalidade precoce. Bons relacionamentos estava associado a uma idade mais longeva e a redução de doenças neuropsiquiátricas, né? Então, investir em bons relacionamentos faz parte também de um envelhecimento saudável, né? Se a gente está com alguém que nos adoece do lado ali catucando, não é nem vida, né? Não é nem vida. É um estresse eterno, Não estou dizendo que não vai existir o estresse, mas tem tem que vir agregar, tem né? a qualidade da relação. Então, o que essa relação traz para você? Né? Então, se você faz mais escolhas para uma pessoa que está do seu lado, o que você tem olhado para si? Exatamente. Como é que você tem visto as suas relações? Como você tem se priorizado, né? Exatamente. Se quem está ao seu lado lhe adoece, que prioridade você está dando para a sua vida? E o que significa envelhecer? É o quê? A solidão? Né? Você está preparada para estar sozinha? É diferente a solitude? Então, tem vários conceitos aí que a gente sempre está olhando assim. Por que as pessoas têm tanto medo de envelhecer? Como também as pessoas hoje têm muito medo de se tornar-se pai e mãe, de construir família. Então, isso fala muito dessa condição histórica de aonde o ser humano está se colocando hoje. Cada vez menos as pessoas se relacionam com as outras. Exato. Existem medo de se comprometer em alguma relação. Então, o que é envelhecer? Talvez seja tanta falta de investimento interno, né? Exatamente. Que o que me sobra é o externo. O autoconhecimento, né? Então, se o meu externo, que é só o que me sobra, porque é onde eu invisto, né? Se esse externo está decaindo, vamos dizer assim, né? Se esse externo vem... né? A minha pele vai, com o tempo, vai dar uma piorada, meu músculo vai dar uma piorada. Se meu externo está caindo... É possível que você não tem como controlar isso. Não tem como. Você pode parecer ter 40 anos, mas o seu corpo vai estar com 70. Vai estar com 70. Se o meu biológico está com 70 e não tem como eu evitar... E essa é a única coisa que eu me importo e é a única coisa que eu invisto, porque eu não invisto em autoconhecimento, em autoaceitação, em outras belezas, né? É tão lindo alguém que conversa legal, né? Que tem uma conversa boa. Se eu não investir nada disso... eu vou ter medo mesmo, porque é a única coisa que eu tenho a perder, né? Eu não invisto em nada mais, então se eu só tenho isso a perder, claro que eu preciso me preocupar absurdamente, mas não é o caminho. Exato. Né? Então, a beleza, a carcaça, é nossa casa, nosso corpo é nossa casa, então a gente tem que cuidar, mas cuidar é assim, fazer atividade física, cuidar para ter saúde, né? Lazer, eu acho que é um equilíbrio. Exatamente. É preciso ter um equilíbrio. Precisa cuidar do corpo, sim. Eu acredito que quando você não está feliz com alguma coisa, você vai buscar um procedimento que melhore a sua aparência. Isso é um direito, né? E assim, a gente não está sendo contra o procedimento. Não, de forma Isso aqui alguma. Não é dizer que você não pode fazer uma plástica, mas é não só fazer disso disso um meio de você se sentir bem. E nem precisar atingir aquele perfil específico para se amar. Sim. Né? Eu quero corrigir meu nariz, eu quero fazer um lipo. Faça. Perfeito, para você se amar mais ainda e para você resolver aquilo que lhe incomoda, é um plus. Mas que sua vida não seja em volta de se comparar com pessoas e querer atingir uma perfeição que alguém estabeleceu, porque esse alguém lucra muito com isso. Né? Quem estabeleceu que o corpo ideal, o corpo da vez, o corpo da moda é um corpo absolutamente magro, musculoso, lucra absurdamente com a gama de coisas que tem por trás de nenhum real cai no nosso bolso, né? O que eu acho engraçado você falando aí, assim, não sei se você já chegou a ver aquela VTube,
que engravidou e mostrou as estrias, mostrou o quanto as pessoas também se identificam com essa realidade, com esse choque, e diz assim, e aprovam, né? Então, a Paola, a mesma coisa, que mostrou, que engordou e foi bombardeada. Então, assim, essas pessoas também que entram nesses padrões, que precisam mostrar o tempo todo que são belas, também sofrem com essa cobrança, com essa pressão externa, de que elas têm que ser sempre o modelo. E chega uma hora que aquilo ali cansa, adoece também quem está do outro lado. E Paola diz muito isso, né? Diz muito isso. Eu tô feliz, eu tô bem, eu tô saudável. Tô com 42 anos, eu tô feliz, tô na minha melhor fase. Fase de quê? De relacionamento, de outros prazeres que ela encontrou, que não é somente E assim, ela faz estética. Atividade física, inclusive, veja bem, ela teve um aumento, a perna aumentou, não sei o que, mas, minha gente, pelo amor de Deus, ela nem tá diferente. Uma cruzada de perna, ela foi bombardeada porque parecia uma celulite. Então, quem não tem? Exatamente, né? Inclusive, quem critica tem. Exato. Inclusive, tem muita mulher criticando. Eu fico absolutamente chateada quando eu vejo mulheres criticando mulheres o tempo inteiro. Ai, engordou. Ai, tá feia. Gente, tem tanta coisa para você olhar naquela pessoa e você vai olhar aquilo que mais te incomoda. Que te incomoda. Você vai criticar o que te incomoda. A gente critica o que nos incomoda. O defeito que a gente acha é no a sororidade que às vezes falta. É porque a gente linka. A união, né? A gente linka com aquele problema. A gente se enxerga nele e critica, né? Quem está feliz, realizado, está de bem com a vida, não está perdendo tempo criticando ninguém. Como diz Vanessa da Mata. Né? Não na tá música. Perdendo tempo, gente, não tá. E sabe outra coisa que eu acho preocupante demais, além da questão do envelhecer, é do cuidar de crianças, né? Sim. Eu sou mãe de menina, né? Então, eu já me preocupo de hoje, Júlia tem 1 ano, né? Eu digo, meu Deus, como o impacto disso, como está sendo essa rede social para essas crianças, né? Porque na época que a gente era criança, a gente não tinha esse comparativo fácil, não tinha esse bombardeio, a gente não era tinha feliz, acesso a corria tanta na rua, informações. Né? Então, como está sendo a criação dessas crianças, dessas meninas, dessas adolescentes, que já crescem num mundo, que já tem ali um espelho que elas têm que se olhar e se enxergar e se enquadrar naquilo. Né? E o quanto nós, enquanto mães, nossa postura enquanto mãe, influencia na criação dessas crianças, né? Porque, veja bem, se eu não me aceito, se eu estou o tempo inteiro querendo mudar, porque eu não me acho bonita, porque eu não me gosto, porque eu não me amo, que imagem eu passo, que mensagem eu passo para essa minha filha, que está ali me assistindo, inconformada com tudo, inconformada com o meu cabelo que é igual ao dela, né? Eu estou ali fazendo coisa no meu cabelo que é igual ao da minha filha, porque eu digo que o meu cabelo é feio. Né? Então, assim, o quanto isso impacta nessas crianças. Não sei se tu atende criança e adolescente. Atendo adolescentes. Qual o impacto disso? E a grande maioria das adolescentes hoje traz essa questão do corpo, do não se achar bonita. E aí vem muito a questão do transtorno alimentar. A grande maioria, anorexia, bulimia. E aí vem muito assim, a preocupação é o bombardeio, né, dessas informações e como é que aquele serzinho que está agora começando a mudar, questão dos hormônios, a questão de não ter aquele corpo, aquele volume, aquele seio, e aí começa a entender. E aí começa a ver que externamente as mulheres são bonitonas, são todas volumosas, são, vamos lá, usar entre aspas, as mulheres mais gostosas, assim, chega na escola, não há aquele padrão, porque tem vários tipos, né, sembiotipos. Então, o público adolescente é o que mais sofre com o impacto social, com o impacto da mídia, porque é um público que ainda não tem um corpo definido, e aí também vem muito assim, como é que eu me relaciono com o meu corpo? E não tem muita maturidade ainda, o exemplo vem muito de dentro de casa, né? Então, a gente não pode normalizar o adolescente que começou a fazer uma dieta porque quer emagrecer. Não já tendo um corpo dentro do normal, né? Aí, ou então come e aí começa a fazer atividade física. A gente precisa também entender que a medicina também precisa atuar nessa área. Se a criança, o adolescente vem perdendo muito peso ou vem engordando de forma desenfreada, isso vem desde a gestação. Do que é que você nutriu aquela criança? Do que é que você ofereceu a ela de alimentação? Então, famílias obesas, há um olhar mais preocupante para aquela criança. E entender que quando a criança é muito pequenininha, quando ela é gordinha, ela é fofa. Quando ela é magrinha, ela é doente. Quando muda a uma certa idade, o magrinho é o saudável, o gordinho começa a ser preocupante para aquela sociedade. Então, há essa cobrança, essa pressão. E essa mudança de paradigma na cabeça da criança, exatamente. Né? Eu sempre fui assim, até ontem não tinha problema. E hoje, como assim? Exato, né? Exato. Então, o que Maíra compra como é que vai ser a relação da comida com a Júlia. Então, se a gente só oferece o tempo todo... E tem que entender que, muitas vezes, a gente também
acaba exagerando nesse cuidado, né? A gente acaba... minha filha não come isso, minha filha não come aquilo, minha filha não come aquilo outro. Então, a relação que eu tenho com a comida vai desenvolver ou não vai desencadear. Então, é importante também a gente entender que grande parte das grandes transtornos alimentares vem desde a sua infância, de como aquela criança foi nutrida. Criada. Exato. Então, se você tem um bom exemplo para dar dentro de casa, vai ser muito menor o impacto disso amanhã. Como você se relaciona com o seu corpo, como você se relaciona com a sua vida, como é que a sua filha vê você fazendo atividade física. Isso tudo vai também trazer para ela um estilo de vida. Exato. E vai ser uma coisa muito mais saudável e menos impactante. Mas do que é que você tem nutrido os seus filhos, né? Então, eu sempre digo isso para os pais. A gente precisa também dar exemplos. Então, se eu não tenho uma vida saudável, como é que eu vou implementar isso na vida do outro? Isso serve física e psicologicamente, né? Exatamente. Se eu não tenho uma relação boa comigo mesmo, que exemplo eu dou à minha filha? E começa a dar sinais, né? Começa aquele que come muito ou aquele que come muito pouco. A gente precisa ficar muito atento. Não estou dizendo que as pessoas magras têm algum transtorno alimentar. Não, mas a relação, a gente percebe que às vezes a pessoa está com fome e não come, por medo de engordar, por medo de ficar feio. Porque existe um padrão aí social estabelecido na cabecinha daquela pessoa. Exato. E aquele corpo ainda não sabe como é que vai ser futuramente. Exato. Porque ele está em processo de formação. Uma coisa que eu acho muito difícil hoje em dia é como lidar com essa questão de permitir ou não permitir crianças e adolescentes ter acesso à rede. Porque é uma verdade, é uma coisa que eles estão inseridos, né? Então, como a gente limita isso, né? Vai até proibir, os conteúdos que são vistos. Vai né? proibir de ter uma rede social, vai proibir de ter um Instagram, de ter um TikTok, não vai proibir, vai limitar acesso, vai ter acesso, monitorar aquilo, né? Eu acho que, não sei, eu não cheguei nessa fase com o Júlio ainda, estou pensando o que é que eu vou fazer. Eu já passei dessa fase. Como foi que você fez dentro de casa? Não tinha tanto, né? É. As minhas têm que contar com 26 e vai fazer 22. Então, mas assim... Foi menos intenso. Foi menos intenso, né? Fui privilegiada. Você foi privilegiada. Mas eu diria que não é a proibição. Eu acho que é saber fazer o uso correto. Tem muita coisa na rede social que informa, que traz conteúdo. E estamos aqui, o nosso podcast, informando. Exato. Né? E aí a gente precisa monitorar. Eu acho que não é proibir. Eu acho que não é somente monitorar, é somente saber o que está sendo visto, o que está sendo acompanhado. E explicar junto, está muito Exatamente. junto, né? Você pode observar assim, o que está acontecendo lá no Sul. Se a gente senta com as crianças, mesmo pequenininhas, e começa a explicar, elas conseguem entender. Porque se a criança ela tem um grau de entendimento, é não ignorar o cognitivo da criança. Eu acho que monitorar é uma coisa... É inevitável. Isso aqui vai ser utilizado nas escolas, vai ser utilizado entre com a avó, com a tia, com qualquer pessoa. A sua filha não tem, mas uma amiga tem, vai mostrar. Não, exatamente, mas eu acho que não é uma receita pronta. Você vai estabelecer junto com a sua filha o momento certo, que você acha que é correto, dentro das suas condições, dentro da sua forma. Da filosofia. Exatamente. De vida, né? Então, tem gente que vai ser muito cedo, 1 ano, chega no restaurante, está lá a criança com 1 ano com um tablet na tela. E aí vai também, acho que... amadurecendo muito rápido essa criança, esse cérebro ainda não está muito preparado para aquilo. Também tem tudo isso, né? Então, a gente precisa também entender que não existe uma receita, não existe o certo e errado. Existe o tempo de cada um, o contexto de vida de cada família, e não tem como a gente dar o exemplo, né? ordenar, né? Vai ser assim, impor. Não, acho que isso é construído... Se ele te enxerga em casa um exemplo de autoaceitação, de autocompaixão, de autoempatia, e você explica, filha, isso aqui é essa pessoa... Você não precisa ser assim. E vai ter que frustrar mesmo. Você vai ter que dizer não e vai ter que segurar o não, sustentar o não. Sem medo. Estamos prontos. Estamos prontos, vamos. Né? Já tem 1 ano, já está aí. Tudo é negociado, tudo é conversado. Já começou hoje, menina. Hoje em dia já é assim, não, filha, não pode. Isso que a autoridade da tomada, não pode, filha. Ela já entende, já olha assim. Criança entende. E vai confrontar muito, porque é uma outra geração, né? Mais curiosa. É uma geração mais tecnológica, então você não vai enganar tanto, não vai... Mas você vai também, da sua
forma, do seu jeito, dizer o que pode e o que não pode. Justamente. E Dani, como a psicologia, a psicoterapia pode nos ajudar neste problema, né, tão gigantesco que temos vivido, dessa falta de autoaceitação, desse comparativo em excesso com pessoas de redes sociais, com pessoas esculpidas e de não me amar por isso e não me aceitar por isso? Como a terapia nos ajuda? Primeiro, entender como funciona esse sujeito, a sua subjetividade, né? O porquê dessas buscas, como é que isso tudo surgiu na vida daquela pessoa, quais são as faltas, quais são as lacunas, né? Quais são as necessidades de cada um. Eu acho que no processo terapêutico a gente vai meio que usando recortes, né? Entender um pouco do contexto familiar, contexto social. Eu acho que também, fortalecer essa pessoa, né? Entender que existe lá um desejo a ser atingido, mas existe um caminho a seguir. E que a gente não vai pegar nada pronto, a gente vai construir isso com a terapia. Então, a terapia é um público muito voltado. Então, existe um público voltado para mulheres, para casais, para a família, para transtorno. Então, eu acho que olhar para esse amor próprio, desenvolver isso, autoconhecimento, né? Eu acho que essa pessoa ganha muito com a terapia, mas é também preciso entender qual o sentido de estar dentro de uma terapia. Quais são os objetivos dessa pessoa, né? Reconhecer que sozinho não dá conta. E aí precisa buscar uma ajuda, precisa buscar um auxílio. Eu sempre digo que a terapia é um ato de coragem. Né? Você buscar um processo que você vai ter que lidar com dores, com algumas situações que às vezes você nem sabia que aquilo ali existia dentro de você, que aquilo ali fazia algum sentido, você começa a descobrir. Abrir feridas que estavam ali parcialmente fechadas. E que aquelas que você nem imaginava que aquilo ali era uma ferida, era uma cicatriz, era algo que pudesse, mas também eu acho que é um novo estilo de vida. Né? Você também se permitir a mudar a sua forma de ver, de enxergar o mundo. Eu acho que é trocar as lentes, né? Para uma nova vida, uma nova possibilidade. Eu acho que tudo é possível. A gente muda, mas a gente também precisa entender que esse processo de mudança nem sempre é fácil e às vezes é doloroso. Eu acho que sempre é doloroso. Eu nem digo nem sempre, eu digo que sempre. Eu acho que a grande maioria das vezes essa regra não tem exceção. É uma dor gostosa de sentir. É uma dor que precisa ser vivida. Precisa ser vivida, exatamente. Se você goste ou não, ache gostosa ou não, eu acho que é uma dor necessária. É a dor necessária da cura. Acabou. Exato. Aceita, vive, passa, supera e é uma nova vida, de fato. Eu falo de pessoa terapeutizada, eu faço terapia há 4 anos. É uma nova vida. Eu acho que quando você se conhece, ninguém te barra. Né? Se eu não tivesse feito terapia, eu não estaria nem aqui hoje. Porque a vergonha que eu tinha, minha filha, de me encarar, era uma coisa absurda. De se expor, de se expor, de vender da essa vergonha e do julgamento. É isso que eu ia dizer. Do que o outro vai pensar do que eu faço. Exato. E quando você se conhece, a opinião do outro é só a opinião do outro. Eu acho que isso é fundamental. Então, para nós fecharmos, finalizarmos, Dani, esse assunto, que, olha, eu acho que a gente pode passar aqui um dia inteiro falando, porque... Foi mais leve do que eu imaginava. Tá vendo? Eu disse a você que era só uma conversa, você ficou tensa à toa. Me diga quais são as suas considerações finais. Eu acho que falar sobre mulheres, falar sobre padrões de beleza, falar sobre corpos, falar sobre... Eu acho que o peso, né, que isso é tão... Para mim, como mulher, né, de um corpo que vem em transformação, de um corpo que vem em mudanças, de uma idade também que vai chegando, né? Então, eu tenho 47 anos, sou mãe, e eu penso assim, como é importante esse espaço que você abre para responder a tantas perguntas que antes não eram possíveis serem feitas. Eu acho que isso é muito rico. Então, que bom que você está dando essa oportunidade. Não só para mim, né, de também falar sobre isso, mas também de outras mulheres alcançarem, né, esse conhecimento, essas informações que são muito ricas. Então, assim, nós somos privilegiadas por estarem nesse lugar, podendo trazer informações, mas Perfeito. Também é como eu digo, é um processo. Para estar aqui também houve lágrimas, risos, né? Mas eu acho que é importante. A gente também tem que ser corajosa para dizer assim,
eu vou dar minha cara a tapa nesse negócio, né? Vamos embora, vamos falar sobre esse assunto que é necessário. Exato. É necessário demais, e minhas considerações finais também são essas. Eu acho que a gente tem sempre, sim, que buscar nossa melhor versão, evoluir, né? Estar melhor do que ontem. E isso eu não falo fisicamente, eu falo de uma forma geral, de projetos de vida, né? De autoconhecimento, mas que nós tenhamos nós mesmos como referência. Né? Nossa referência não pode ser o outro, minha referência não pode ser um outro corpo, minha referência tem que ser a minha melhor versão dentro do que eu consigo, né? Isso evita frustração, isso evita tanto problema. Ansiedade, depressão. Justamente. E não existe corpo da moda, né? A moda é a diversidade. Não existe um corpo, nós somos diferentes. E que bom que somos diferentes e que podemos ser. Diferentes. Então, que sejamos diferentes e felizes. Exatamente. Muito bem, muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por nos assistir. Assine o nosso canal no YouTube, assista todos os episódios e não perca o nosso próximo.